Hello! Bora começar mais uma live aqui no perfil. Hoje, dia 12 do 12, meio-dia e 12. Sejam mais do que bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. E é com muita alegria que hoje eu abro aqui essa live, porque hoje a gente vai conversar sobre um tema mega especial, que é o que será que a gente precisa soltar para se abrir a um relacionamento cada vez mais prazeroso e abundante. Tanto para quem quer começar um relacionamento, para quem já está em um relacionamento há anos, e para isso eu decidi, convidar uma grande amiga minha que se chama Veridiana Falbo, que é uma das magas do relacionamento, maravilhosa, e que, cara, quem aqui já tá acostumado com esse perfil sabe que sempre quando eu faço uma sequência de lives com convidados especiais, a Veridiana sempre está presente e é com muita alegria que eu vou convidar ela aqui para adentrar, para a gente começar a conversar sobre esse tema. E essas semanas de lives, né, que eu tenho chamado bastante convidados, é para a gente divulgar também o Manifeste com Prazer seu 2024 em todas as áreas da nossa vida. E um tema mega especial é aprender a soltar o passado, soltar experiências que estão gravadas aqui na nossa mente, no nosso emocional, no nosso sexual, para começar a usar essa força criadora, né? Essa força do sexo, essa força do prazer, da criatividade, da fluidez da vida, que nos motiva a ir para a vida com cada vez mais potência e usar ela a nosso favor, não para bloquear, restringir, mas sim abrir esse campo de infinitas possibilidades que a gente merece sim viver. E para isso, né, como eu estava comentando, chamei uma grande amiga minha, que é a Veridiana, para a gente conversar sobre. Vou chamar ela aqui. Como é que tá o som, como é que tá a imagem, para a gente dar início aqui a essa live delícia no dia 12 do 12. Veridiana, mandei aqui para você. Ih, E ó, já oi. chegou? Cheguei, Ah, gente! Tem uma cliente minha maravilhosa aqui perguntando: cadê vocês, suas loucas? adoro! Vê, aqui eu não tô te enxergando na live, Ué, mas a gente, se você tá pegando o som, é porque você tá aqui. Tá aparecendo eu por aí? tá aparecendo você por aqui. Será que é melhor eu sair e entrar de novo? Não sei, quem que tá aqui assistindo, nos dá esse feedback, se tá aparecendo a Veridiana, porque daí a gente pode continuar assim mesmo, né? Que acho que é algum aplicativo aqui do celular que eu preciso atualizar. Será? Elisa e a tecnologia, um grande mistério. A Gente, vocês Cíntia, enxergam? A Cintia Deusa. Tava perguntando: cadê vocês, deusas? ai, que maravilhosa. Dá esse feedback, Cíntia, quem estiver chegando, se tá vendo a Veridiana também, que daí a gente Show, já dá aparecendo as continuidade. duas. Tá aparecendo a Mariana, a Bruna tá falando que tá aparecendo. Então, perfeito, a gente vai continuar assim. Então, bora lá começar? Vê, se apresenta aqui pro pessoal que tá chegando no perfil, quem ainda não te conhece, e me conta um pouquinho mais, né? Quem que é a Viridiana? Por que que você trabalha com esse tema dos relacionamentos? Se apresenta que a casa é sua, né? Tá ligada que aqui, basicamente, o início das grandes lives nesse perfil, Veridiana é um grande marco. Maravilhosa, amiga. Gratidão, primeiro, né, pelo convite. É sempre muito bom estar aqui, é muito bom estar na sua egrégora. Eu acho que as nossas lives elas são sempre produtivas, provocam reflexões bem profundas. Então, gratidão. Primeiro, gratidão para quem está assistindo, para quem vai ver a gravação depois, para quem não me conhece. Eu sou a Veridiana, eu sou terapeuta e mentora. Hoje a maioria, na verdade, das pessoas que eu atendo são 95% mulheres e 5% Aqui homens, também. né? Que buscam aí o que eu, na verdade, falo, que não tem como eu viver um relacionamento saudável, um relacionamento consciente, se o relacionamento que eu tenho comigo mesma não é saudável e consciente. Então, tudo começa por você, né? Você é esse grande portal. E eu trabalho com relacionamento, na verdade, porque é inerente à vida. A gente está se relacionando o tempo inteiro, nós viemos de um relacionamento. Então, relacionamento é vida, não tem como ser diferente. Uau! Já começa assim, né? A gente é uma mega introdução. É isso aí, Adoro! Brasil! E, meu, é muito especial esse tema de relacionamentos, porque eu gosto muito de falar para as pessoas que se existem grandes mestres na minha vida, é o sexo, é o prazer, é o dinheiro, a abundância e, sem sombra de dúvidas, os relacionamentos. Com certeza. Tanto de comigo mesma, quanto também quando eu me encontro dentro de um relacionamento e o quanto que ele me faz crescer acima de tudo, enquanto ser humano, né? E de tudo isso que tá para emergir
a todo o meu potencial, assim também as sombras, aquilo que a gente está escondidinho dentro da gente. E para mim, tudo isso é uma força sexual, né? Porque todos nós, assim como a Veridiana falou, a gente veio todo mundo de um pênis, uma vagina, um útero, né? E todo mundo veio do sexo e do prazer, com diferentes níveis de consciência, sem sombra de dúvidas, mas a gente veio dessa força e a todo momento a gente se move a se conectar com a vida, com os nossos sonhos, com as nossas relações e com nós mesmos por esse impulso de prazer. Porque todo mundo aqui já deve ter tido alguma experiência de que foi para uma relação, um trabalho, né? E que, de certa forma, o medo, as inseguranças e o prazer também estava ali. De uma forma direta ou indireta, esse prazer nos move, inclusive quando ele se ausenta, porque também nos indica algo do que será. Por que que aqui não gera esse bem-estar? Por que será que aqui esse corpo não está se abrindo para receber? Por que que ele não está fluindo com o seu prazer? E para mim, o relacionamento, ele é movido sim pelo amor, mas também pelo prazer, sexual ou não. Mas dá toda essa troca e a toda essa fluidez sensorial que o nosso corpo emana. Porque o cheiro de uma pessoa que a gente deseja se conectar, as qualidades, né? Inclusive as potências dessa pessoa que de alguma forma a gente se atraiu a ela. Era puro magnetismo do prazer querendo se conectar de alguma forma. Seja pelas dores, pelos bloqueios, ou seja, por todo esse potencial. Então, seja mais do que bem-vinda, Vê. E vem cá. Vem cá, vamos ter uma conversa aqui sobre energia sexual, relacionamentos. E eu gostaria de saber a sua opinião para a gente dar início a essa live, de como que essa força sexual está inerente aos relacionamentos, no sexo, mas como um todo dentro da relação, e como que você percebe isso no âmbito da abundância. Então, acho que talvez a minha primeira pergunta seria: o que é a abundância nos relacionamentos para você, Vê? Nossa, gente, é o transbordar, né? Transbordar. Para mim, abundância, se a gente for levar ao pé da letra, abundância é tipo um excesso de coisas. E dentro da relação, se a gente for parar para pensar o que é abundância dentro da relação, eu digo que hoje eu vivo um relacionamento abundante com o Felipe. Mas que para chegar até esse nível, eu precisei reconhecer a abundância na minha vida e na minha relação comigo mesma. Então, a gente estava até. Gente, é que vocês não sabem do que rola nos bastidores, mas eu vou contar para vocês, né? A gente estava até batendo Abra um jogo. papo. A gente estava batendo um papo antes de entrar. E aí, a Elisa trouxe uma reflexão, e o que eu falei em seguida foi: nada me falta. Nada me falta a partir do momento que eu percebo e aceito que, primeiro, eu não sou somente a escassez, mas eu também sou a abundância. Eu não sou só a sombra, mas eu também sou a luz. Só que esse lugar onde existe uma luta, a luta não é com o outro no relacionamento. A luta é interna. Onde eu não aceito aquilo que eu julgo como escassez, aquilo que eu chamo de sombra. E aí, se eu olho, presta atenção nisso que eu vou falar. Se eu olho só para aquilo que falta, no relacionamento com você mesma, no relacionamento com seu parceiro, você nunca vai enxergar a abundância. Mas nunca. Mas nem que eu e a Elisa, a gente fica aqui até o final do dia falando. É verdade. Sabe? Então, se a gente for parar para pensar, a abundância é você enxergar na sua relação com você e nas suas outras relações ao seu redor, tanto familiares, de amizade, relações profissionais. Mas, óbvio, começando em você, a abundância. Nossa, e é muito potente falar isso, né? Porque a gente sempre pensa na abundância muito mais como algo material, no sentido, é o dinheiro, né? é aquele carro, é quando a gente alcança aquilo que nos falaram, porque nem sempre é o real daquilo que é o sucesso, né? E que seria então essa potência? Qual que seria o relacionamento ideal? A gente aprendeu também que o relacionamento ideal é muito
aqueles comerciais de margarina, Hum. assim como aquele filme romântico hollywoodiano, né, que tudo é perfeito, tudo flui e que as pessoas de certa forma se encontram e a magia acontece e vivem felizes para sempre. Mas basta ser um ser humano e ter relacionamentos para a gente saber que esse é só o início da jornada, né, Uhum. de crescimento pessoal e transformação quando a gente se junta com o outro e que tudo, né, ninguém nos para e nos fala de que a gente já é tudo aquilo que a gente tanto busca no outro. E uma e outra vez, pelo menos para mim, é uma lembrança e relembrar constantemente que nunca nada me faltou quando a gente olha nesse olhar interno, nada me falta agora e nem vai me faltar no amanhã. E isso para mim, pelo menos, é um desenvolvimento da confiança na vida, uma confiança e uma fé em mim mesma, de todo esse potencial que pode ser explorado a qualquer momento. Porque se eu já sou tudo isso, é necessário reconhecer e Hum. ir para a vida, assim como se permitir transformar com a vida e soltar, né, esses paradigmas. E eu vou contar aqui um pouquinho dessa história, né, que a gente começou a conversar, né, Vê? E para mim é muito bacana porque eu percebo que tudo na minha vida é um grande laboratório e que, como eu falei anteriormente, o sexo, o dinheiro, a matéria, assim como os relacionamentos, são os meus maiores mestres, porque sempre houve muita dor nesse relacionar, porque sempre partiu muito do pressuposto de que algo aqui dentro faltava. Porque talvez a Elisa não era suficiente, porque a Elisa não era bonita o suficiente, não tinha algo a oferecer dentro da relação. Então eu sempre tive uma percepção distorcida de que alguém me salvaria, alguém me daria algo e despertaria toda a magia aqui dentro. E a verdade verdadeira é que nada nunca faltou. E é muito interessante porque esse final de semana eu tive a oportunidade, inclusive, de conhecer muitos seguidores e eu fiquei muito feliz, né? Eu fui num Maravilhoso. festival de Ecstatic Dance lá em São Paulo, fazia anos que eu não ia para São Paulo, e eu tive a oportunidade, então, de ir para uma festa de que a gente coloca música no foninho e começa a dançar. Dançar, dançar, dançar e entrando em contato com essa força sexual, o contato com o corpo, o sensorial e deixar a música nos levar. E dentro desse espaço, né, muitas coisas acontecem, né, se a gente está presente e se auto-observando. E eu percebi que dentro dessa festa, né, desse festival, que foi lindo e incrível, eu me lembrou há muitos anos atrás, a Elisa de 20 anos, no qual, né, sempre quando ia para uma festa, que era bem diferente da que eu fui, né, seja nas festas da faculdade, seja nas festas, né, aos meus 20 anos, pelo mundo, e eu sempre percebia que em algum momento dessas festas sempre tinha algum personagem, algum homem em específico em que chamava a atenção, não só da Elisa, mas também de geral, né? Parece que tem até um imã pessoal onde a gente olha e parece que toda mulherada assim fica, nossa, que bonito. Ai, Elisa é Né? maravilhosa. Rola, quem nunca? Conta aí pra mim, quem nunca foi dessas, né? Ou já percebeu isso? E eu comecei a observar essa pessoa, né? Achei bonito, interessante, bem no meu tipão, né? Se eu tenho um perfil, poderia se encaixar plenamente nesse moço. E eu achei tão interessante porque eu comecei a olhar para ele e perceber que, cara, era um moço bonito, alto, que tinha aquele perfil músico, né? E pra mim, gente, um cara que sabe tocar Ela já tá dando a um letra bom, já. Presta atenção nisso aí. um homem que sabe tocar música, sabe tocar também um corpo muito bem, provavelmente, ou não, né? Mas dentro da minha percepção aqui interna, se você sabe tocar um bom violão, meu amor, pode haver um talento aí para um corpo de uma mulher, com certeza. E eu comecei a perceber várias características, principalmente esse magnetismo. E a primeira coisa que me despertou foi essa feridinha da Elisa insuficiente, pequenininha, né, e insegura. E ao mesmo tempo eu comecei a observar a situação e várias pessoas, né, ao meu ver, também agindo de certa forma, até a postura, a expressão. E para mim foi muito interessante, porque à medida em que eu fui olhando para essa pessoa, eu comecei a perceber algo isso. E ao mesmo tempo parece que virou uma chave, plim, aqui Hum. dentro, onde eu percebi, cara, ele gosta de arte, ele é magnético, ele sabe se comunicar, ele tem um magnetismo pessoal bonito, provavelmente deve ter umas casas aí bem chamativas em Leão, com certeza. E nessa percepção eu comecei a perceber algo muito interessante de que, cara, eu já era tudo isso.
E não é um lugar do tipo, nossa, porque eu sou essa pessoa. Não, porque aqui dentro existe uma força que também é tão magnética quanto. Se Uhum. você parar para ouvir o começo dessa história, eu comecei falando, eu fui numa festa, e nessa festa eu encontrei várias pessoas que eu nunca vi pessoalmente, mas que vinham até mim para dar oi e falar assim, nossa, você é a Elisa, você? Eu falei assim, eu acho que sim. Sim, eu, Elisa Marcelino, se for essa, sou eu, sim. E as pessoas vinham e queriam me abraçar, tirar foto, conversar comigo, contar algumas histórias, mas acima de tudo falar: poxa, eu gosto tanto do seu perfil, todos os dias eu entro lá para ver o que você postou, e para mim é algo inspirador. Eu tenho uma vontade de estar próximo, porque isso me toca em níveis profundos e desperta essa chama que já está dentro de mim. E isso foi tão incrível e poderoso, porque aquilo que eu mais admirava em alguém externo, na verdade já estava acontecendo comigo e eu não tinha me dado conta ainda. E para mim isso foi tão fantástico e ao mesmo tempo sanador, porque não foi algo que demorou uma semana, um mês, um ano, mas uma percepção de poucos minutos. E para mim foi muito interessante, porque foi um pouco antes de eu colocar o foninho e começar a dançar e sentir essa força sexual explorando, transbordando no meu corpo, que, para quem não sabe, né, eu gosto muito de dançar, para mim a minha conexão com a minha sexualidade, ela vem com o corpo e a expressão nas suas múltiplas formas, e foi tão poderoso sentir, então, esse arquétipo, que eu vou dizer, então, que é um arquétipo da minha própria energia masculina, que não dependia de alguém externo, não dependia de um homem, não dependia de um parceiro, não dependia também de alguém vir até mim, ou alguém fala, olha, Elisa, como você é bonita. Não, peraí, aquela ferida sua, seu trauma de achar que você é feia, porque te disseram um dia que era, né? Não dependia disso, mas é uma sensação e uma força tão potente em que parecia que mais gente vinha querendo conversar, mais gente queria estar presente ao meu redor. E para mim isso é tão potente porque é algo que ao mesmo tempo que a gente tanto deseja, essa expressão de poder e magnetismo, eu percebo também que é uma das coisas que a gente mais teme, ou pelo menos a Elisa teme. E para mim é muito curador perceber isso e poder ressignificar no momento presente que está Uhum. acontecendo. Faz sentido para vocês? Estou vendo aqui a Clênia, é incrível você partilhar essa experiência. Faz Cara, é sentido. incrível, né? Faz sentido e eu vou um pouco além, né, amiga? Vai, arrasa, vambora. Essa questão de você se dar conta do tipo assim, aquilo que eu vi no outro, que eu admirei no outro, também está em mim, é o que coloca a gente nesse lugar onde o relacionamento, onde eu passo a me relacionar para querer algo, onde eu espero algo do outro, onde eu me relaciono mais, Com a projeção. perdão, com as minhas expectativas do que com aquilo que eu realmente vejo do outro, mas eu passo a me relacionar mais daquele lugar de soma, onde o relacionamento está a favor do aprofundamento de ambos, da autotransformação de ambos, e não daquilo que me falta. Porque Sim. se eu vou para o relacionamento com essa questão do tipo, algo me falta, essa pessoa. Presta atenção que a gente está falando de abundância, de prazer, que a Elisa vai fazer agora esse evento, né? Do Manifeste com Prazer Seu 2024. Quando a gente fala de manifestação, a maioria das pessoas fala sobre uma lista. Vamos fazer uma lista de manifestação. Então, vamos pensar, já que a gente está falando de relacionamento, vamos pensar numa lista de manifestação do seu mozão em 2024. Ah, eu quero que meu mozão seja lindo, maravilhoso, que ele Músico. seja, músico. Eu quero que o meu continue sendo osteopata, meu marido maravilhoso, né? Para me fazer massagem, né, gente? Porque mereço. Ai, eu também quero colocar isso na minha lista. Ai, gente, eu amo. Eu quero que ele seja honesto, eu quero que ele seja aberto a se transformar, eu quero que ele esteja disposto para um relacionamento, disponível, quero que ele tome banho todo dia. E aí eu pergunto assim: Por favor. o que eu tenho a oferecer? Porque a gente faz essa abençoada dessa lista, pensando só o que eu quero no outro. E aí eu pergunto: são características que
na maioria das vezes, são vazias. E o mais importante, que é aquilo que é palpável para você, que é como eu quero me sentir do lado dessa pessoa. Você não pensa. Uau. O que eu tenho para doar nesse relacionamento? São E duas coisas importantíssimas, gente. sim, e é exatamente esse tema, né, do que às vezes a gente sai da escassez do relacionamento, a escassez sexual, de que o outro detém um poder e que só ele pode nos oferecer algo, Sim. e na verdade esse poder sempre foi nosso. Uhum. E que mágico também a gente perceber quando a gente entra no relacionamento e ele se concretiza de fato, né, a dar esse início, de tirar esse excesso de peso e excessos de responsabilidade, que são projeções e não responsabilidade, que não é também culpabilização, mas é assumir esse lugar de poder. Mas quanto de excessos de demandas que a gente coloca sobre essa pessoa numa expectativa que muitas vezes é fruto de uma dor interna. E não porque eu te vejo e juntos a gente pode construir algo juntos, do que necessariamente algo me falta, então eu preciso de você para poder vivenciar isso. E isso fecha, bloqueia, nos coloca num lugar muito desigual dentro da relação e não de que juntos somos mais. E para mim isso é uma percepção tão bonita, porque eu vejo nos padrões de relacionamento, né? De que para estar num relacionamento eu preciso ser alguém diferente. Por muito tempo essa foi a minha dor, né? De que eu precisava estar num relacionamento, então eu preciso abrir mão da Elisa espontânea, da Elisa que dá risada alta, ou então até É uma as história, crenças vai. de que Uhum. é, é. Ou Tem uma então até história as depois crenças disso de aí pra te que contar. Uhum. beleza, eu vou finalizar só essa chave, porque era sempre tipo, se eu fizer o trabalho que eu faço com sexualidade, com trauma, de alquimia sexual, meu Deus, mas isso vai deixar os homens muito inseguros, ou então as historinhas que vai sendo contadas, viu, gente? Meu Deus, mas isso, mas se eu for uma pessoa muito independente, né, a pessoa não vai me aceitar. Mas será mesmo? Porque quem é para estar dentro de uma relação, quem realmente te enxerga, vai aceitar. Muito disso que muitas vezes ao longo da nossa vida nos disseram que era excessivo. Né? Ai, porque você fala demais, porque você se conecta demais com as pessoas, mas o que o outro vai pensar? E na verdade isso são coisas que eu já ouvi muito, né? E quando a gente começa a mudar essa narrativa interna, existe não só a percepção mental, mas também emocional, sensorial do corpo. Porque se eu preciso abrir mão de quem eu sou, de tudo isso que ao mesmo tempo é uma das coisas mais bonitas e potentes que, pelo menos no meu caso, né, demorou às vezes tantos anos para poder florescer. Se eu precisar abrir mão disso para estar no relacionamento, é mais fácil hoje em dia eu fugir Do do que relacionamento. necessariamente. Claro. E de certa forma é um padrão, né, de que ou então eu me escondo, coloco a máscara de uma boa menina, da mulher que seria mais aceita, entre aspas, né? E ao invés de ser esse ser humano autêntico, eu começo a colocar uma máscara que, uma forma ou de outra, vai dar merda. Porque uma hora a gente vai se frustrar. Uma hora a gente, pelo menos eu, né? Uma hora eu vou ressentir, uma hora eu vou sentir rancor, e uma hora, pra mim, eu vou me sentir extremamente aprisionada e desconectada, até chegar ao ponto que explode e sempre muita dor, ao invés de crescer. A dor pode ser um caminho para o crescimento? Sim. Mas será que eu preciso, já me reconhecendo nessa potência, abrir mão disso tudo e continuar reproduzindo um padrão? Para mim, esse é um grande ensinamento, assim, que é muito revelador dos últimos anos, para não dizer da última década. Faz sentido para vocês, gente? Faz bastante. E eu digo uma coisa: se a gente tiver que abandonar, se eu tiver que, eu vou falar por mim, se eu tiver que abandonar quem eu sou para estar com uma pessoa, vai chegar lá na frente, além do ressentimento, eu vou me colocar numa postura de vítima e eu vou falar assim: eu fiz isso por você. Ou eu deixei, eu abri mão disso e daquilo para estar com você.
Eu vou culpabilizar o outro. E Nossa, aí, total. a relação está fadada ao fracasso. Um corpo ressentido não sente prazer, um corpo ressentido Fecha. não experiencia abundância. É... Potente. O Diego trouxe uma coisa aqui que eu vou ler. Vocês acham que as Pode ir. relações como conhecemos está fadada a acabar e se transformar? As famosas famílias tradicionais estão concluindo o seu ciclo de existência? Acho forte essa pergunta, acho bem interessante. Eu vou começar. Manda abraço. Isso aí pode ser assim, eu vou tipo assim, botar o fogo no parquinho, tá? Eu não acredito em Ó, relação aberta. Eu não acredito, gente. Eu acho que a relação aberta é aquela coisa assim, do ponto da minha percepção de tudo que eu já veio, né? Assim, nessa caminhada longa aí. É tipo assim, tô esperando outra coisa melhor. Então não vou me uhum. comprometer 100% com essa pessoa daqui. É, eu acho que um relacionamento a longo prazo. Eita, e não é que caiu essa live? Vamos tentar novamente? Caiu a live, então a gente vai reiniciar para dar continuidade ao tema. Então, como a gente estava falando anteriormente, é o tema sobre o que é necessário soltar para criar um relacionamento com mais prazer e abundância. Então, vou já chamar aqui rapidinho a Veridiana para ela dar contos abertos, né? E respondendo a pergunta do Diogo sobre se os relacionamentos mais tradicionais e, né, de uma forma mais tradicional, eles estão fadados a acabar ou não, pedindo a opinião da Veridiana. Vê, se você conseguir entrar, você me dá um toque? Enquanto que a Veridiana vai entrando, a Rosângela falou assim, nossa, na melhor live, no melhor da live caiu. Vamos tentando entrar aqui e ver, me dá um toque se você conseguiu entrar. Caiu na hora boa. Eu tenho algumas percepções sobre o relacionamento aberto, né? Amiga, eu tô aqui. Será que você tá conseguindo receber? Manda aqui pra mim. Você me puxa aí. Tô tentando te puxar. Ai, meu Deus. Na melhor hora, no tema mais polêmico, essa live caiu. Eita, o que que tá acontecendo? Será que se entrar e sair novamente, Eridiana não pode participar? O que que tá acontecendo? Pode sim. Vou convidar aqui, senão qualquer coisa você tenta entrar e sair, para a gente tentar adentrar, né, nesse tema. E eu tenho algumas percepções, né, quando a gente fala sobre o que é o Acho que foi, relacionamento mais gente, acho que foi. tradicional. Foi? Então vamos continuar. Agora eu tô te vendo. Bora Dancinha. lá. Então, só para repetir a pergunta, né, é o Diogo que tinha mandado Diego, e ele fez uma pergunta importante e que também, ao mesmo tempo, traz à tona várias questões e opiniões, né, sobre se os relacionamentos, as famílias tradicionais estão fadadas a acabar ou não, e como que esse ou acabar ou se transformar. E a Veridiana trouxe uma pauta, né, bem interessante, que era sobre a percepção dela sobre os relacionamentos abertos. Então você vou pode continuar. continuar, Vê. Vou Eu vou depois continuar. postar a primeira parte, que também foi Isso. muito potente, e daí a gente continua aqui. E aí, o que que acontece? Eu acho que a forma de se relacionar vem mudando e vai mudar cada vez mais. Se a gente parar Uhum, para pensar, um século atrás, como que as mulheres que não tinham um relacionamento ou que se divorciavam eram vistas na sociedade? Estavam, tipo, fadadas a serem julgadas eterno. Não tinha valor, uhum, né? Então, sim. isso está muito enraizado no nosso inconsciente. E aí é até eu vejo uma razão pela qual muitas mulheres aguentam mais do que o limite a permanecer em uma relação, sabe? Uhum, Ultrapassando todas, assim, tudo que a gente se anulando por completo, é isso que eu quero dizer, para estar em uma uhum, relação. E aí, o que eu acho que a forma de se relacionar está mudando e vai continuar mudando. As pessoas agora estão, digamos assim, se casando, juntando, muito mais, numa idade muito mais avançada,
né? Antes era Uhum. aquela fase dos 20 e poucos, até antes, né? Muitos dos nossos pais aqui se juntaram muito antes, tipo, ficaram juntos com 15, 16, 17 anos. Uhum. A minha mãe ficou grávida de mim com 20 anos. Um baby. Um baby, né, gente? Diga-se de passagem, um baby. E aí, isso vem mudando e vai continuar. As pessoas agora estão procurando mais uma questão de nutrição, de parceria, sabe? Então você começa a ver famílias se formando, a questão dos filhos vindo numa idade já mais avançada. Gente tendo filho Uhum. já próximo aos 40, 40 e poucos. Então eu sinto que vai mudando. Eu não sinto que chegou, fracasso, beijo, tchau. Até porque eu acho que existe um processo, que foi o que eu estava falando antes, que para viver uma relação, o princípio, né? Você pode não estar aberto, você pode não estar disponível, mas você tem que estar disposto a crescer e entender. Olha o meu exemplo aqui. A Veridiana ficou com o Felipe lá atrás, vou fazer 7 anos de relacionamento. Eu era uma pessoa lá atrás. Eu me transformei, eu sou outra pessoa agora. Então, como que eu me relaciono a partir dessa mulher né, que eu me Que tornei? é E isso hoje. vai mudando diariamente. E pode ser que em um determinado momento, a gente estava até conversando, até é importante trazer isso, que assim, a gente estava conversando esse final de semana e, amiga, tá tudo bem aí? Tá, é uma mosca aqui, ó. Atrapalhando o sinal. Não tem A problema gente não, estava continua arrasando, conversando amiga. a gente estava conversando esse final de semana e ele virou para mim e falou assim: "Eu não tô te sentindo". E isso é uma coisa que a gente fala mesmo. Não tô Uhum. te sentindo no sentido de não tô te sentindo aqui, não tô te sentindo na relação, não tô te sentindo presente comigo. E, gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Quando a minha lua tá para chegar, eu quero. Sabe quando eu quero sair do relacionamento? É isso que acontece. Tipo, eu não quero Uhum. falar com o Felipe, eu não quero falar com ninguém. E aí eu falei assim, eu sei por quê. Porque eu tô nessa fase de tipo de querer realmente entrar na minha caverna e ficar lá e esperar minha menstruação acabar e tipo, beijo, tchau. E, e aí a gente pegou, eu falei isso pra ele, eu falei assim, eu acho que a gente precisa compartilhar mais esse momento, essas coisas que, tipo, que eu tô sentindo. E aí ele falou assim, isso me ajuda bastante, porque daí eu também não acho que o problema é só comigo. Então, é um processo de mudança que vai acontecendo diariamente. É um processo de crescimento dentro da relação que vai acontecendo diariamente. Só que precisa estar Uhum. atento. E não nesse sentido, não culpabilizar o outro, o meu relacionamento está fadado ao fracasso, ou Uhum. né, já fiz de tudo e não deu certo. Aí eu pergunto, será mesmo que já fez de tudo? Tem tantas Será? possibilidades, tem tantas possibilidades. E lembrando que não é para se anular, eu não sou desse time, né? Não Eu é vou para pegar tipo seu assim, negocinho. Continue arrasando. não é para você ficar pensando que tipo, então eu vou, ou para quem tá solteira, vou ficar eternamente sozinha, porque também não faz sentido nenhum. A gente veio de um relacionamento, ser humano pressupõe se relacionar. Você está se relacionando com você, com o mundo, com as outras pessoas o tempo inteiro. Eu não sei se eu respondi essa sua pergunta, Diego, porque eu dei uma viajada, contei tudo tipo eterno, né? Mil coisas aqui. Não, eu acho extremamente importante, porque essa percepção de estar fadada a acabar, não sei se o Sei estilo também. tradicional das famílias estão fadadas a acabar, só acaba quando as pessoas estão disponíveis a se transformarem de alguma forma e a mudar suas percepções. E isso pode demorar. Isso pode ser que as pessoas não estejam abertas e que elas se sintam bem da forma como vivem e está tudo bem. Eu também percebo que o seguinte, né, quando a gente fala então de abrir a relação, eu acho, na minha opinião, né, e não é algo necessariamente que eu viva hoje, mas o que eu percebo é que depende muito do trabalho interno de cada pessoa.
Eu Porque para se concordo. relacionar necessita de uma disponibilidade. E que sim, para algumas pessoas essa pode ser uma grande chave também de transformação pessoal e de lidar com as suas sombras nessa abertura do relacionamento e uma outra vez escolher essa pessoa em que as duas se sintam bem para abrir essa relação. Agora, o que às vezes pode acontecer, e que não necessariamente vou dizer que é um clichê que para todo mundo, né, vai ser igual, porque eu não acredito nisso, mas o que eu percebo em algumas esferas é que muitas vezes tem alguma pessoa que cede e oprime as suas inseguranças Uhum. e não deixa panos claros como que se sente nessa abertura. Então, muitas vezes, vai alimentando dores e dores dentro dessa relação, ao invés de realmente abraçar essa transformação e vivenciar ela como algo potente dentro de si e realmente se dar a permissão de se experienciar. Eu tenho um casal de amigos, né, que eles se separaram há uns 3 anos atrás, e um dos pontos chaves foi a questão da abertura do relacionamento, em que essa minha amiga, né, os dois são duas pessoas incríveis, ela abriu o relacionamento, mas oprimiu muito das suas emoções e como que se sentia, e isso foi um engatilhador dentro dela, que não necessariamente abriu a essa potência, mas que despertou muito mais dores internas. Significa que a outra pessoa era má, que não era boa, que, ai meu Deus, ele que foi o destruidor da relação? Não. Mas que essa opressão daquilo que sentia fez com que esse relacionamento, de alguma forma, pouco a pouco, fosse se deteriorando e que para eles perceberam que era um caminho sem volta, porque foi surgindo, então, muita dor em que eles não conseguiam reconciliar de uma forma saudável, em que também atendesse às demandas de cada pessoa. Eu acho que para a gente abrir ou estar somente dentro de uma relação com uma pessoa, eu acho que as pessoas precisam estar muito abertas a se conhecer e a se transformar e entender, acima de tudo, quais são as minhas necessidades, o que eu estou disposto ou não, quais são os acordos e abrir esse rol da comunicação de uma forma em que a gente lide também com as nossas emoções, lide com as nossas feridas e também exponha isso para que a relação elas possa se transformar e atender às necessidades de todas as partes. Agora, se é certo ou errado, eu, Elisa, não vejo como uma percepção de certo e errado. Eu acho só se isso me cabe ou não dentro desse espaço do meu corpo, dentro do meu espaço das minhas necessidades e aquilo que eu desejo viver hoje. Dentro da minha percepção e da forma como eu vivo, até então, e pode ser que eu sou dessas, né? Daqui um mês eu falo assim, entrei no relacionamento, abri ele, maravilhoso, patati, patatá. Claro. Perfeito. E pode ser que não. E tá tudo bem também. E o que eu percebo é que os relacionamentos, as famílias se transformam quando as pessoas estão abertas a se transformar e a Uhum. olhar para suas inseguranças. E a gente sabe muito bem que a gente carrega todo um sistema, não só mental, daquilo que a gente percebe enquanto pensamento, mas também emocional, sensorial, do nosso sistema nervoso, daquilo que a gente se sente seguro a vivenciar. E veja bem, nem sempre aquilo que a gente acredita que é segurança é necessariamente aquilo que nos faz bem. Vou explicar. A gente tem muitos padrões da sociedade, da mídia, da forma como nos falam, como a gente tem que viver um relacionamento, de como que tem que ser a família, como tem que ser a criação dos nossos filhos, como tem que ser o sexo, o prazer, aquilo que a mulher tem que aceitar dentro de um relacionamento, qual que é o papel do homem, né? E aqui eu tô falando sim de relacionamentos heteronormativos, né? Aonde ainda se encaixa numa tabelinha, que a gente sabe que é um rol Sim. muito mais amplo do que isso, e isso é limitar. Só que veja bem, o que eu percebo é que as pessoas precisam aprender a se conectar consigo e começar a observar aonde que parte essa segurança. Essa segurança veio daquilo que eu aprendi do relacionamento dos meus pais, daquilo que aconteceu, daquilo que não aconteceu, daquilo que me disseram que era e eu tomei como uma verdade, mas não necessariamente eu experienciei essa verdade para descobrir se ela era minha ou não. Vou dar um exemplo. Dentro aqui da minha família, por exemplo, eu tenho dois pais não, tenho um pai e uma mãe, né, que eles têm um relacionamento há mais de, já está completando aí, fez agora, esse ano, mais de 40 anos juntos, e que
Cara, é uma família bem tradicional e não tradicional, porque eles são do meio xamânico. Na última década, eles descobriram a ayahuasca, um novo caminho espiritual deles, em que houve uma mudança total na vida deles e também dos filhos. Eles têm 4 filhos, eu sou a terceira. Eu sempre faço essa brincadeira quando eu conto essa história, né? Tá aí minha necessidade de me comunicar para dizer, gente, olha para mim! Era uma questão de sobrevivência muitos anos atrás. Brincadeiras à parte, né? Mas o que eu percebo é que há uma transformação e que muito dos dogmatismos que eles receberam, que eles perpetuaram e que de alguma forma talvez serviram para eles, está inserido. E uma delas é, por exemplo, o quão disruptivo é, né? Por exemplo, dentro do... Quando a gente começa a ver a minha ancestralidade, é sempre muito pautado o relacionamento. E de uma forma ou de outra, muitos dos meus irmãos, as minhas 2 irmãs, acabaram vivenciando isso, e não que seja ruim, veja bem, vamos deixar isso claro, de um relacionamento, de ter filhos, de elas pararem de trabalhar, para então viver em função, e não que não seja um trabalho, que a gente sabe muito bem, que estar em função da família, estar em função do lar, demanda um trabalho profundo e que muitas vezes é menosprezado, e que é um rol mais tradicional. É nesse sentido que eu venho falando, e não que significa que seja ruim. Mas, por exemplo, dentro desse rol aparece então a Elisa, que não se relacionou para se casar ou ter filhos até o momento, que nem sabe se deseja ter filhos, não sabe ainda ao certo como que deseja viver um relacionamento, e que também buscou um caminho totalmente diferente, de sair de empregos tradicionais, viver como autônoma, empresária, né? Também entrar nesse espaço de conduzir a minha vida da minha forma, rompendo vários e vários padrões. Mas essa é uma percepção. E veja bem, eles já romperam muitos padrões. Só que muitas dessas percepções de mundo vão sendo introjetadas. Há mais de 10 anos atrás, por exemplo, e isso mudou totalmente, viu, gente? Não julguem Dona Nísia, minha mãe, que inclusive é a minha cara, ou melhor, eu sou a cara dela, é no jeito de se comportar, né, de falar, de se expressar. Né? Eu lembro que há mais de 10 anos atrás, uma das coisas que eu ouvi dela foi o seguinte, e isso mudou totalmente, vamos deixar bem claro, de que, né, para ter um homem num relacionamento, a gente precisa então estar aberta para o sexo, né, porque senão pode ser que ele vá buscar fora, que então o homem não aguenta. Isso mudou totalmente na última década, né, quando ela começou então a se conectar mais com o feminino, com a sexualidade dela, e ela estava muito aberta a transformar a mentalidade, o emocional, e isso eu amo muito ela, né? Mas olha, percebe? Então a gente vivencia um relacionamento a partir de uma série de visões. De certa forma, quando eu fui casada há mais de 10 anos atrás, né, com um italiano, e eu também sempre vou brincar com isso, né, que tinha 2 metros de altura e eu sou bem pequenininha, né, 1,54 m, né, uma das coisas que eu percebia reproduzindo inconscientemente era esse padrão de disponibilidade sexual mesmo quando eu não desejava. E isso me causava muita dor, insegurança, frustração e ressentimento, dor. Porque como assim esse corpo vai deixando de ser meu? Então, o que eu percebo é o seguinte, a gente carrega muita informação direta e indireta de como a gente tem que ser e que não necessariamente nos serve, e a gente nem se dá a possibilidade de experimentar caminhos diferentes para se redescobrir nesse processo. E que tá tudo bem, assim como, por exemplo, eu posso pegar então o relacionamento deles. A Anísia, de 40 anos atrás, era totalmente diferente da Anísia bruxona que é hoje. Que, assim, gosta de viver suas experiências, que está muito mais aberta a se redescobrir na sua sexualidade, de se conectar com o corpo, e ela ama dançar também, né? No caso dela, a dança do ventre, de perceber de uma forma diferente essa força feminina, rompendo vários dogmatismos daquilo que foi para minha avó, a dona Leonida. E olha só que interessante, esse relacionamento, uma e outra vez, mesmo se transformando um ao outro, mesmo com seus desafios e potências, eles continuam a se escolher e a se transformar junto. E não quer dizer que está sempre perfeito a todo momento, assim como nem sempre está, poxa, o cocô do cavalo do bandido. Não, as pessoas se transformam. Acho que a grande questão também é que o quanto que a gente vem sustentando de uma forma direta ou indireta dos nossos pais, dos nossos ancestrais, do inconsciente coletivo, e aquilo que a gente vem sustentando das nossas experiências dolorosas,
que nos fizeram a gente se proteger, fugir, né, se ausentar para poder sustentar algo ou nem vivenciar isso porque gera medo. Mas de alguma forma, em algum nível, como a gente aprendeu que esse era o certo, nos traz um falso senso de segurança, na segurança que o outro me fornece, e não a segurança que eu sinto no meu corpo para ser. Faz sentido para vocês? Faz, e eu vou falar mais uma coisa sobre essa questão aí independente do seu relacionamento aberto ou fechado, mas quando abre a história da sua amiga, né, que você trouxe do seu casal de amigos que no final das contas terminaram. Mas tem vários outros que deram certo até o momento, exato, então são paradigmas. Exato. Não é o certo e errado, gente. É o que vai funcionar para cada pessoa. E aí, o que eu acho interessante também a gente falar é que vou pegar o exemplo dela, ela fala assim, beleza, vou abrir, sem de fato querer, ela está se anulando. E aí, realmente está fadada ao fracasso. Entende? E aí, realmente está fadada ao fracasso. E aí, quantas coisas a gente faz dentro do relacionamento sem de fato querer? O que a gente se submete, tanto de um lado quanto do outro, e eu digo para vocês isso, tanto de um lado quanto do outro, porque eu também atendo homens, o que ambos estão fazendo e se submetendo para estar nessa relação. E aí não vai para frente. Eu digo que um relacionamento saudável, ele primeiro começa com o tipo de relação que você tem com você, segundo, se você está disposto e disponível para crescer. E terceiro, pela quantidade de conversas difíceis que você está disposto a ter. Porque aqui nessa casa, por exemplo, tudo se conversa. Se é gostoso, se não é gostoso, se conversa. Tem esse detalhe. E ao princípio, essas três coisas. Começa por aí. Entende? E aí, Elisa, sabe uma coisa? A G, ela é daqui de Gostoso. Ela é muito maravilhosa e ela mandou uma pergunta que eu acho que faz super sentido, que foi assim, ó. O modelo de relacionamento dos seus pais, de parceria, de fé, que os fizeram ficar juntos até hoje, te deixa com medo de não conseguir algo parecido? E eu acho que é uma coisa que não é um medo. Eu vou responder por mim isso, tá? Sobre o que eu tenho aqui de experiência das minhas maravilhosas. Não necessariamente o medo, mas você talvez se espelhe no tipo de relacionamento que eles têm para fazer a escolha do seu relacionamento. E aí, quando não acontece o relacionamento que esses pais têm, de estar, eu não sei, quase 40 e tantos anos casados, ou até mais, você se frustra. Só que a gente precisa lembrar de uma coisa, nós somos diferentes. A gente vai construir um relacionamento diferente, nunca vai ser igual. O padrão pode se repetir, sim, mas ele tá aí para ser curado. Total. Você ia falar? Não, pode falar, pode continuar. Na minha percepção, eu acredito que eu posso me inspirar em alguns traços desse relacionamento, no qual, quando eu olho, em alguns momentos, por exemplo, eu já tive essa experiência, né, de estar numa vivência xamânica com eles, que eles conduzem também, né, trabalhos com ayahuasca. Talvez a grande maioria daqui não sabe muito, que eu também não comento muito, né? Quando eu já tive experiências no qual eu vi eles se conectando com um sorriso maravilhoso, se olhando em uma percepção dentro de mim, enquanto filha. Uau, que lindo é esse amor. Sem também romantizar de que precisa ser perfeito, porque esse é o único amor perfeito que existe. Se eu enrijecer eles a esses 3 minutos ou 1 hora em que eu vejo essa conexão, é passar pano para toda uma história de pessoas que estão em processos de transformação e evolução e que estão também tentando se encontrar. Eu acho que eu posso me inspirar, mas temer no sentido de que eu preciso viver algo do tipo, eu acho diferente, acho difícil, porque eu sou uma pessoa totalmente diferente deles, embora carregue características e potências, assim como dores deles. Dores internas e de percepções da criança que eu fui e vi em algum momento o relacionamento deles. Que não era só essa parte de amor profundo e conexão. Gostaria, né, de ter recebido só essa informação da conexão e o amor que junta eles. Mas eu sou adulta e com o meu caminho terapêutico eu percebo que isso é uma parte, mas não todo.
Inclusive, para sustentar essa conexão, eles se transformaram profundamente. Então, se eu enrijecer que eu preciso ser como eles, pode ser um tiro no pé, porque para eu, inclusive, por exemplo, ter um parceiro com as mesmas características do meu pai, eu precisaria ser uma mulher como a minha mãe. E eu não sou a mulher que a minha mãe é, não porque é algo positivo ou negativo, ou que eu sou insuficiente, mas que eu trilho o meu próprio caminho. E olha só que interessante, uma das grandes percepções que me abriu a minha sexualidade, a minha abundância, e esse rol e essa percepção de relacionamentos, de quando eu me entro, é realmente um propósito de se transformar, inclusive de perceber o que para mim é sustentável, o que eu necessito e aquilo que eu não quero, e aquilo que eu desejo, vem de uma percepção ainda mais profunda da tirar essa romantização e integrar dentro de mim de que essa percepção e essa conexão é possível sim, porque está gravado no meu DNA, mesmo se eu não tivesse esses pais. Porque amor, cara, você vê na natureza, você vê em diferentes formas todos os dias chegando até você. Só que quando eu começo a entender que eu tenho total vazão, tenho total possibilidade de ser esse ser humano excêntrico, autêntico, que é diferente da autenticidade da minha mãe, da força dela, assim como da autenticidade e a força do meu pai, eu também recebo essa informação de que eu não preciso abrir mão de quem eu sou para vivenciar uma relação como eles, mas que eu tenho essa disponibilidade para vivenciar essa conexão e um relacionamento tal qual pode se apresentar para mim, porque do jeito que eu sou já é tudo aquilo que eu preciso ser. Faz sentido para vocês? Porque se nada me falta, eu também tenho esse potencial de me conectar. E olha só, eu tenho a possibilidade, porque eu tenho uma referência ainda mais perto de mim, de uma forma muito palpável. Mas também tem essa informação muito palpável que eles não são só isso. E isso faz com que eu pare de enrijecer o amor somente como essas 2 horas, ou esse momento de conexão, e abra essa possibilidade que, inclusive, reconhecer essa transformação. E que eu posso ter a minha lealdade, a minha devoção e receber essa força deles, mas sendo quem eu sou. E isso, para mim, antigamente era uma questão, esse medo de que eu precisava ter uma relação dessa forma. E isso me adoeceu, porque eu não era minha mãe, não era meu pai, e nem os relacionamentos que eu tinha eram como. Na verdade, também eram projeções e muitas vezes eram muito mais esse rol de dor que eu assumia dentro de mim e projetava no outro como se algo me faltasse. Então, para eu ter essa conexão, eu preciso de alguém. E para mim, o meu ponto de transformação foi que se eu tiver alguém, eu posso vivenciar isso sem sombra de dúvidas, porque eu sou merecedora, mas que eu posso cultivar essa conexão profunda comigo mesma aqui dentro. Em parte, tem práticas de alquimia sexual em que a gente relembra essas referências, né, sensoriais. No meu caso, é mais fácil pegar essa referência pai e mãe, integrar dentro de mim, de que isso é uma possibilidade, mas também a gente integrar de diferentes formas e trazer para o meu sistema nervoso e saber qual é a minha sensação de ser amada, de me sentir conectada por mim mesma. Porque eles só conseguem ter essa conexão porque em algum nível eles desenvolveram essa conexão interna. Então, se nada os falta, nada me faltará também. Nada me falta para eu poder vivenciar isso. E, na verdade, então, a gente pode substituir o medo pela potência, pelo aprendizado dessa jornada. E as infinitas possibilidades de que eu posso também, inclusive, vivenciar essa conexão com o parceiro atual, com o próximo, independente da relação que eu me encontrar, porque isso já está presente aqui. Faz sentido para vocês? Porque é aí que eu me percebo enquanto um ser humano abundante no relacionamento. E para mim, como eu falo para vocês, mestres, dinheiro, trabalho. Gente, ter um perfil aqui e escrever é um crescimento pessoal danado para mim. É verdade. Né? Então, se eu me sinto tudo isso, eu posso compartilhar com o mundo tudo isso. Porque isso não me falta. E eu sei que quem tem que chegar, chega. Porque eu já... Terceira parte dessa live, vamos tentar novamente. Vamos lá, a gente estava conversando sobre esse tema, sobre relacionamentos, e tá dando várias quedas aqui, mas a gente vai continuar essa terceira parte. Daqui a pouco a gente já vai chegando para os grandes finais e conclusões, mas permanece aqui, porque vai dar bom. A gente vai trazer muito mais informação. Tô aqui, me puxa, pode deixar. Para mim, realmente, eu acho que esse tema é um tema de muito
transformação pessoal, porque a gente precisa começar a romper esse dogmatismo de que eu só posso se eu tenho que ser igual a. E às vezes a gente perde e anula uma parte tão potente que é quem eu sou já é o suficiente. Aquilo que é para chegar até mim vai ser. E uma das coisas que mais tem martelado esse último ano é que aquilo que a gente tanto deseja no mundo, seja no profissional, seja nos relacionamentos, também sonha com a gente, porque não tem um sonho e um desejo de se conectar que não seja respondido. Aquilo a partir de quem a gente é, e não aquilo que a gente acredita do que deveria ser. E para mim isso é tão potente, porque é como se abre um hall de possibilidades aqui, de que a gente já é suficiente desde o momento em que a gente foi concebido e até antes disso, né? Que a gente pode se espelhar e se inspirar nas pessoas, mas por que não nós sermos os próprios agentes de transformação e se inspirar, ser a pessoa que inspira, porque nada me falta, eu já sou o suficiente. E aquilo que eu consigo enxergar no outro é apenas um espelho me relembrando de que eu já sou essa potência. E que ótimo a gente ter essas referências, seja observando, por exemplo, eu já falei isso várias vezes, inclusive para a Veridiana, né? Do quanto que eu admiro o relacionamento dela com o Felipe, assim como de várias amigas minhas, e não porque a gente deseja vivenciar o mesmo, porque seria querer ser a Veridiana. E eu não sou a Veridiana. E que lindo eu não ser a Veridiana. Eu posso me inspirar nela, a toda essa potência, e ela me lembra de coisas que já estão aqui, a todas essas possibilidades. Porque se eu sou capaz de enxergar, se eu sou capaz de sonhar, se eu sou capaz de admirar isso em alguém, é porque aqui o espelho não está enquanto barreira no sentido de que só ela consegue, mas porque eu também tenho essa possibilidade. Faz sentido para vocês? E acho que é uma grande mudança quando a gente começa a buscar um relacionamento ou a sustentar. Porque a gente tira esse rol de que o relacionamento, a grama do vizinho é sempre mais verde do que a minha. E, na verdade, não é. Todas as gramas são verdes. O ar é ar, a natureza é natureza, nada falta. E quantos seres humanos, pessoas, existem na face da Terra enquanto a gente está tentando sustentar algo num único tipo, muito específico, sem querer olhar para a dor por detrás. Faz sentido? Passo para você essa bola. Faz, e eu vou pegar um gancho aí do que você trouxe em relação à pergunta da G, que eu acho. Gente, eu não sei se vocês estão lembrados ou não, só vou fazer um parênteses aqui. A live caiu 3 vezes porque amanhã começa Mercúrio retrógrado, viu? Só pra vocês saberem. E é um tema assim, ó, que gera. Os canais de comunicação, eles já estão dando sinais, digamos assim. Eu vou pegar um gancho do que você trouxe sobre essa questão da pergunta da G, né? Você não fica com medo de nunca viver um relacionamento dessa forma? É possível, assim, a gente precisa lembrar de uma coisa. A gente aprende pelo exemplo, né? Então, o exemplo, ele, de alguma forma, ele arrasta. A criança olha e espelha tudo que o comportamento dos pais, o comportamento dos cuidadores. Então, assim, existe, óbvio, esse lugar de inspiração que você capta, mas é você quem vai criar a sua nova maneira de se relacionar. Por quê? Se em algum momento, eu vou te pedir licença para usar você como exemplo, você pegar e falar assim, não, eu quero, porque ela sabe tudo. Eu não queria, eu não quero, por exemplo, eu não queria, em hipótese alguma, viver o relacionamento que os meus pais viveram. Só que daí eu tô num processo de exclusão. Só que se não fosse pelo relacionamento dos meus pais, eu não estaria aqui. Ponto. Então eu preciso trabalhar o quê? A aceitação. Agora, para pensar. Se eu quero, no caso da Elisa, a Elisa busca incessantemente viver o relacionamento que os pais vivem. A Elisa não está num processo de crescimento. Ela está num processo de manter a inocência e permanecer como criança. Porque aquilo para ela é o conhecido. Aquilo para ela gera segurança. E aí eu não cresço. E aí eu vou adiante. Criança não tem relacionamento. Criança não vive a abundância não em todos transa. os sentidos. Não transa. Não transa. Então, assim, preciso. Sim, posso, né? Preciso não, mas posso me inspirar.
se o relacionamento dos meus pais foi um relacionamento saudável, posso me inspirar, que é o caso da Elisa, mas criar a assim, minha também tem própria... seus níveis de dor Exato, e toxicidade, viu, gente? Não exato que romantizem. tem. Exato que tem, exatamente. Por quê? Se eu tô procurando segurança, principalmente dentro de um relacionamento, você não tá querendo crescer. Você tá querendo voltar lá pro útero da sua mãe. Enrijecer. É para aquele lugar que você quer voltar. Tal. O relacionamento é correr risco, gente. E eu digo que nem só o relacionamento. Se eu tô empregada, se eu tô numa CLT, eu corro o risco de ser mandada embora. Se eu tenho uma empresa, não olho para minha empresa com atenção, com disponibilidade, com responsabilidade, minha empresa corre o risco de falir. Se eu estou me relacionando, eu corro o risco de terminar, ou da pessoa terminar comigo, ou enfim, de acontecer alguma coisa. Agora, ninguém se relaciona para acabar. Ninguém se relaciona para acabar. Agora, enquanto eu tentar replicar algo, Enrijecer. exato, não só enrijeço, como permaneço no lugar da criança. Porque aquilo é o seguro, aquilo é o conhecido, e aí eu permaneço no lugar de escassez. E não de abundância. Porque a abundância é o quê? Total. Infinitas possibilidades. Eu gosto muito do termo, né, de que a abundância é essa força, essa energia, que é uma expressão da energia sexual, aonde vai te dar todas as ferramentas e aprendizados, oportunidades para que você viva o seu propósito, que não é o propósito do seu trabalho, não é só o propósito do seu relacionamento, não é só o seu propósito, algo enário, né, que você precisa ter uma empresa multimilionária, ajudar pessoas ao redor do mundo, custe o Não que é isso, custar, não. gente. A abundância é essa força que te traz fluidez na vida. E se tem algo que a abundância e o prazer, que são a mesma energia, gosta, sabe do que é? De fluidez e transformação, no sentido de que não adianta a gente querer enrijecer um relacionamento, ou então aquela forma que você alcançou o orgasmo, porque você, primeiro, não vai se permitir crescer, e segundo, você vai romper e enrijecer e não vai permitir romper tetos e tetos de sentir muito mais prazer, sentir ainda mais amor, sentir ainda mais que você pode ajudar outras pessoas, ou então vivenciar novos níveis financeiros. E a sua criatividade também, eu percebo por mim, toda vez que eu acho que chega nesse teto, né, de enrijecer uma única forma de conduzir o meu trabalho, a vida me convida a transformar e ampliar esse rol para esse momento que eu estou vivendo e da pessoa que eu sou, que é totalmente diferente da pessoa que foi há um ano atrás, há um mês atrás, a pessoa que foi ontem. E olha só que incrível, a gente muitas vezes deseja vivenciar o relacionamento, mas a gente não quer o relacionamento em si. A gente quer a euforia dos 3 primeiros meses. E normalmente é nessa euforia dos 3 primeiros meses que a gente coloca uma máscara porque a gente tem uma necessidade de ser amado e aceito pelo outro e, de certa forma, vai negando coisas e aspectos nossos que seriam essenciais para a construção desse relacionamento. Quantas vezes a gente não anula a nossa fala, a nossa necessidade, ou então a gente deseja, e aqui eu falo a Elisa, né? Deseja, então, ser uma pessoa mais perfeita, então mostrar essa parte só positiva minha e tentar me encaixar pelo medo, muitas vezes, de ser julgada, de ser abandonada, rejeitada. Enquanto que o que permite esse relacionamento ser um relacionamento é, inclusive, mostrar todas essas facetas e uma e outra vez dar permissão para outra pessoa também decidir se ser e se desse ser deseja permanecer. Porque é fácil gostar quando a gente está na euforia, quando o sexo é multiorgástico. Mas quando a Elisa começa a mostrar as suas feridas emocionais, as suas feridas da infância, as suas inseguranças, o que acontece quando ela começa a comunicar ou então reprimir e se expressar de diferentes maneiras? Quando é um sim, tem que ser um sim a tudo. Da mesma forma, por exemplo, a criação de um negócio, o início de um novo projeto, querer, inclusive, aumentar o teto financeiro. Porque se tem uma coisa que eu aprendi esse ano é que a gente, às vezes, coloca tetos no nosso relacionamento, inclusive enquanto que a gente é capaz de faturar, e uma e outra vez, quão incrível, maravilhoso e potente é descobrir que, eu já sei como chegar até aqui, esse máximo e esse mínimo. O que eu posso fazer para crescer mais e aumentar? Não só na questão do dinheiro, porque é possível. Olha, é possível.
Continuar Lógico que é, mandando gente. abundância. A vida pode melhorar Como? muito. Como Só pode que a gente melhorar ainda rotula. mais? Só que a gente A gente rotula. rotula. Rotulo que eu preciso ser que nem meu pai e minha mãe, ou então até mesmo quando a Elisa quer ser igualzinha ao pai dela, um grande provedor, né? E isso para mim, inclusive, por muito tempo, e eu acho legal, inclusive, compartilhar que antigamente eu achava que, inconscientemente, eu achava que se eu faturasse mais que o meu pai, que tinha trabalhou uma vida inteira, né, os últimos 3 décadas, né, numa cerâmica, antes de se aposentar, né, e que foi crescendo, cresceu muito, principalmente quando veio para o interior de São Paulo, porque eu sou catarinense, só nasci lá, né, porque a gente viveu o resto tudo aqui no interior, mas que teve um boom financeiro, uma transformação muito grande, graças a Deus, né, porque eu sou neta de pescador, né, então, e de mecânico, de costureira. E que quando ele veio para cá, houve essa transformação, inclusive, do crescimento profissional e financeiro da nossa família. Só que por muito tempo eu acreditei que se eu rompesse o teto do meu pai, de alguma forma eu não seria mais amada e aceita pela minha família e por ele. Se eu fosse uma mulher independente, eu não teria um relacionamento, porque todas as mulheres da minha família, de certa forma, não que seja errado, acabam então cuidando muito mais do lar, e que é trabalho pra caramba, gente, mas que dependiam da fonte financeira do homem. Eram Quanto dependentes. que a Elisa não deixaria de crescer em nome desse amor, em nome dessa lealdade, e quanto que romper esses tetos, essa busca por mais, não porque eu preciso ser, então, que nem a Veridiana, não porque eu preciso ser que nem aquela moça do Instagram, né, que é milionária, não porque eu preciso ter um relacionamento perfeito XYZ, mas por que eu não posso ter a minha própria experiência aonde dentro daquilo que eu realmente acredito que é o sucesso, o relacionamento, as finanças, uma e outra vez transformar para crescer? Inclusive todos esses aprendizados que essas experiências me trazem. Porque gera medo, gera insegurança, inclusive em mim. A todo momento surgem esses aprendizados e eu vou descobrindo outras partes minhas daquilo que eu acreditava que deveria ser, de como que eu deveria me comportar. E uma outra vez, eu acho que é um convite a transformar, inclusive, essas percepções para crescer, não só financeiramente, no relacionamento, mas de quem eu sou. Se eu digo que eles são os mestres, é porque uma e outra vez eles vão me convidar a romper e a soltar paradigmas que eu criei em torno deles, para romper esses tetos que eu achava que era o máximo, mas que chega em determinado ponto, ao meu ver e a minha percepção, é como se eles fossem me aprisionando, porque a minha alma quer mais. A minha alma quer um relacionamento ainda melhor. Eu quero viver ainda... É que nem o meu teto orgástico. Sempre quando eu chego, assim, num nível estratosférico, eu percebo, como pode melhorar? Como pode ser ainda mais incrível? Como... Porque se eu enrijecer o sexo que eu tinha quando eu tinha 20 anos e o orgasmo de 3 segundos que eu não viveria os orgasmos que eu tenho hoje, que expandem a consciência, que fazem cada célula do meu corpo vibrar. E a mesma coisa a vida. A mesma coisa o relacionamento, a mesma coisa o dinheiro. E eu não sei como que é para vocês, mas uma das principais crenças, sensações, é que eu era insuficiente, então eu preciso aceitar as coisas tal como são para garantir o mínimo. Só que a vida a todo momento te convida para mais. Não que o mínimo não seja bom, não que o mínimo não possa ser abundante, porque me supre todas as necessidades de um relacionamento, de uma família, de dinheiro. Não passo fome, eu tenho uma casa, eu tenho luz, eu tenho comida na mesa. Mas por que eu não posso vivenciar experiências que potencializam ainda mais? Como romper esses tetos internos? É soltando os paradigmas daquilo que a gente construiu, que nos colocam numa caixinha e que, para mim, a meu ver, uma e outra vez é como se me começasse a enclausurar de todas as possibilidades. Isso não significa que estar num relacionamento é se enclausurar e se sufocar. Não, mas é uma oportunidade a romper a dois esses tetos e a expandir aquilo que essas duas almas desejam crescer juntos, como uma escolha real, e não como uma escolha de projeções de que algo está me faltando aqui, então você precisa
fazer X, Y, Z para suprir todas as minhas feridas de rejeição, de não me sentir vista e amada pelo meu pai, e que, de alguma forma, me mantém numa caixinha super segura de que eu só posso receber amor assim. E eu posso te dizer, com toda a certeza do mundo, agora é a grande ironia da minha vida, meu pai sempre ficou muito feliz com a minha independência. Tipo, ai, que bom, vai mesmo pra vida. Vai, caramba, vai. São as falsas Vai mesmo. limitações, né? São as falsas limitações que a gente se impõe e cria para permanecer onde estamos. Por quê? Porque toda vez, vou pegar teu exemplo, que a gente rompe alguma coisa, no sentido assim, que a gente rompe um padrão, que ganhamos mais que os nossos pais, que alcançamos carreiras que por alguma razão têm maior visibilidade, relacionamentos saudáveis como talvez eles não tiveram, causa na gente uma sensação de morte. Ninguém quer viver isso. Só que de fato é uma morte daquilo que você foi para se tornar uma nova pessoa, para alcançar novas experiências, para ter novas sensações. Então, precisa sim, de fato, romper com as falsas limitações que a gente se impõe de alcançar uma vida prazerosa e abundante, gente. Bem maravilhosa. E agora... Conta aí você agora. Conta aí qual é o próximo passo, eu quero saber. E daí, a grande pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: mesmo estando num relacionamento saudável, mesmo estando num emprego estável, bom e que você recebe bem, Inxalá, né, que seja assim para geral, você está 100% contemplada? Não tem uma parte sua que gostaria de vivenciar experiências? E talvez não seja nem trabalho e relacionamento. Vivenciar uma viagem de sonhos, fazer um curso com aquela pessoa que você admira tanto, mas que por algum motivo, às vezes parece que o dinheiro sempre acaba indo para coisas mais importantes, mas que sempre quando é para dizer aquele sim, para dar aquele salto ao desconhecido, porque a transformação é um salto constante ao desconhecido. Né? A vida, ela é cíclica. O dia e a noite, as estações, a morte está aí, né, a todo momento, não só física, mas de quem a gente é. As nossas células se regeneram a cada instante, a cada segundo. E a questão é, o que te impede hoje de crescer? Porque para a gente saber aquilo que a gente precisa soltar, a gente precisa também ter uma muita clareza de quais possibilidades a gente quer chegar e que sejam genuinamente nossas. Dos sonhos desse relacionamento, daquilo que poderia ser, do relacionamento atual que você vive, se é o caso, como que ele poderia ser, que não dependa de que só o outro se transforme, mas acima de tudo nós, porque o outro não tem o controle, e a partir do momento que eu tento controlar a pessoa que está nesse relacionamento, meu amor, isso não é amor. E a gente pode dizer que, porque eu quero melhor para ele. A gente não sabe, você está sentindo... Você tá sentindo que essa pessoa tá sentindo quando você tenta controlar? Porque, meu amor, toda vez que alguém tenta me controlar, eu quero morrer. Uma parte de mim morre, não de uma forma regenerativa, mas muito rancorosa. Mas quais possibilidades? Você tem clareza disso? Porque uma das coisas que eu mais percebo é, quando eu tenho clareza das coisas que minha alma deseja experienciar de verdade, também surgem todos os medos que precisam ser trabalhados. Todas as sensações no corpo que às vezes despertam uma tristeza, uma sensação de insuficiência, de não merecimento, inclusive de incapacidade, que me colocam então nesse lugar muitas vezes de me congelar e esconder, assim como ter que fazer demais, controlar demais para garantir algo para ter o resultado. E eu não permito que a vida flua, porque até mesmo a clareza que eu crio da onde eu desejo chegar, a gente sempre descobre que ela pode ser muito além ao longo dessa caminhada quando a gente se conhece. Então, a partir daí, a pergunta é: o que você está precisando soltar hoje para expandir essa clareza, para soltar esse véu que a gente colocou sobre os nossos olhos, essa coraça, esse metal que a gente colocou sobre o nosso coração, e também essa coraça, esse enrijecimento do nosso sexual, de como que ele deveria ser. Faz sentido para vocês? Passo para você essa bola, vê? Faz super, né? Enquanto, assim... Amiga, eu concordo até a página 2, porque eu acho que nem sempre... nem sempre. Eu só vou adicionar aqui uma coisa.
nem sempre a gente vai ter clareza sobre o caminho que a gente precisa seguir. Só que se eu souber, pelo menos, onde eu quero, tipo assim, ó, um exemplo, eu quero alcançar um relacionamento. Isso, não o como, mas eu quero aquele relacionamento ali, eu quero um relacionamento saudável, eu quero uma pessoa que me respeite, eu quero me sentir respeitada, quero aprender a me respeitar, me amar, enfim, para transbordar tudo isso na relação, quero construir uma carreira de sucesso. Enfim, gente, não sei o que vocês querem. É tipo assim, se eu sei um pouquinho do resultado que eu quero e como eu quero me sentir, o caminho se faz caminhando. Então eu não vou ter clareza aqui de como eu vou começar, mas no caso do que a Elisa tá falando o que eu preciso soltar hoje? O medo vai estar sempre aí. O medo é emoção, um mecanismo de sobrevivência. Sem ele, nós não estaríamos aqui. Então, não adianta você falar, eu quero soltar o medo de não sei mais o quê, de viver um relacionamento, de me abrir pro amor. Qualquer medo que você vai falar assim pra mim, eu falo assim, então, você vai aprender a lidar com ele. Agora, acabar com ele você não vai. Eu quero soltar a minha ansiedade de me relacionar. Também não vai viver sem ansiedade. Não vai ter jeito. Vai aprender a administrar. Eu quero soltar o ressentimento. Dá. Positivo, mas Aí tem dá. que ensinar. Aí dá pra soltar. E tem muita coisa. Além disso, as falsas limitações daquilo que a gente acha que acha como tem que ser, para se abrir para coisas ainda maiores. E aí eu vou além. Essa questão de experienciar a abundância, de viver a manifestação, ela é muito forte, muito potente. Ela não vai acontecer do jeito que você quer. E eu vou falar isso por experiência própria. Elisa me conhece já faz tempo. Eu, em 2018, eu morava nos Estados Unidos. Eu manifestava viver num lugar de praia que fosse quente e que a minha casa tivesse uma rede. Quando eu morava nos Estados Unidos, gente, eu trabalhava mais de 60 horas semanais. De manhã até de noite. Tinha dia que eu dormia 4 horas. Tinha um objetivo? Tinha. Aí eu pergunto para vocês. Quando eu manifestava a casa na praia junto com a rede, eu não tinha tempo de viver aquilo. Eu não tinha tempo. Então, eu não conseguia manifestar na minha vida aquilo. Hoje, eu sou dona do meu negócio e hoje eu moro na praia e a minha casa tem rede. Hoje eu posso. Tem um boy lindo do lado. Sabe? Hoje eu posso viver isso. E a mesma coisa pra você. Se você fala assim, eu quero viver um relacionamento, eu quero manifestar um mozão na minha vida. Se você estiver enfiando a cara no trabalho, desculpa, você não tem tempo pra viver um relacionamento, fofa. Nem que você queira. Essa experiência se encaixa na sua vida? Que você vive hoje? Exato. É isso que você precisa saber. Isso que eu quero. Eu tô fazendo por merecer? E pra mim, eu vou adiante. Porque existe muito desse conceito, né? Elisa já sabe que eu sou totalmente contra, que essa palhaçada desse negócio da lei da atração, que é só pensar positivo, né? Você fica lá pensando positivo e nada acontece, e não toma uma ação. A manifestação Você manda uma ação. e nutrir a vida que você quer viver diariamente. Começa hoje. Isso! Começa hoje. Então, hoje é lua nova. Hoje é lua nova, gente. Já vamos começar com o babado aí, plantando as nossas intenções. Então, hoje, o que você... Coloca aqui pra mim, você que tá assistindo essa live, em uma palavra, o que você precisa deixar aí? Preciso deixar aí, vou falar em 2 palavras. As falsas limitações. A sensação que eu acho que eu não sou suficiente, como a Elisa trouxe em muitas situações. Preciso deixar aí o ressentimento dos parceiros antigos. Então, ressentimento. O medo. Não vai deixar, vou aprender a lidar. O que mais? Sim. E eu diria que aprender a soltar o ou isso ou aquilo. E tudo e. Por exemplo, eu só posso, se eu quero ter sucesso na minha carreira, eu não posso ter uma família. Pode. Ou o sucesso ou a minha família. Não. E, na verdade, ela pode construir soltando muitos paradigmas
esse ou. E eu posso ter sucesso e construir a minha relacionamento, a minha família. Eu posso ser próspera. Inclusive, eu tenho aprendido muito como gerar dinheiro descansando e trabalhando menos. É o tema do meu último ano. Olha só que incrível. É possível gerar igual ou mais. E ter relacionamentos, e ter uma vida, e poder se conectar com as pessoas de uma forma diferente. E para mim é tão interessante, porque eu concordo totalmente que a gente também, às vezes, precisa soltar o como e esse enrijecimento, porque a gente também só alcança aquilo que a gente deseja vivenciando e caminhando nessa estrada. E aprendendo com ela, e é a partir daí que a gente vai tendo a nossa clareza. Às vezes a gente tem uma ideia a partir da mentalidade da Elisa hoje, de como vai ser determinada viagem, de como que vai ser meu trabalho daqui a um ano, de como que vai ser esse relacionamento, mas eu só vou aprender de fato à medida em que eu vou andando e trilhando em direção a ele com micro atitudes que me abrem essas possibilidades. Porque eu, por exemplo, quero manifestar um relacionamento, mas eu não saio de casa e só vivo em função do meu trabalho. Aí eu vou dar 3 tapas na cara dela. É, a Veridiana é dessas. Pode acontecer? Pode. Mas bem mais difícil. Será que vai ser exatamente aquilo que você deseja? Porque até esse exatamente é muito limitante, porque sempre a vida te oferece muito mais daquilo que você acredita que merece. E é muito interessante porque a gente precisa soltar essas referências, inclusive sensoriais. Porque quando a gente começa a perceber e a sonhar o nosso corpo e a todas essas histórias que estão contidas, a toda essa dor, a todas essas potenciais, inclusive o amor que a gente já viveu, e que às vezes a gente é tão apegado que precisa ser essa pessoa, ou então viver algo parecido dessa forma, a gente se restringe de vivenciar algo ainda maior e mais potente. Então, o que você está precisando? Tentativa, e agora é mais para finalizar. Depois a gente junta tudo aqui numa única live na edição. Então, só para finalizar, quais são as novas referências do corpo que a gente precisa começar a ter? E, para mim, isso vai ser muito potente. Já vou chamar aqui a Veridiana, porque daí a gente já encerra. Só concluir essa se você conseguiu adentrar, né? Mas, às vezes, quando a gente começa a perceber o caminho que a gente deseja, aquilo que a gente tanto deseja alcançar, a gente vai sentindo essas sensações no corpo e no sistema nervoso que nos mantém nesse espaço de segurança. De que, não, melhor eu permanecer onde eu tô, porque se eu começar a sentir, a desejar mais, é muito arriscado. E às vezes a gente só tem essa única referência do medo, da insegurança. E uma das coisas que mais importa não é quem a gente precisa se transformar ou aquilo que a gente vai alcançar, mas a pessoa que você se torna nesse futuro que você tanto deseja, e reconhecer e criar referências sensoriais dela hoje aqui. A Elisa, dentro de um relacionamento, como que a Elisa deseja se sentir? Eu desejo me sentir livre, eu desejo me sentir amada, eu desejo, então, conseguir me comunicar de uma forma clara, de ser vista, ouvida, ouvir o outro e conseguir me transformar. E como que isso me gera a sensação dentro do teu corpo? Aonde você sente o calor desse abraço, você sente como o seu sexual ele vibra, como ele expande, como que você se sente nesse espaço. E trazer essas novas referências sensoriais, porque a única referência que a gente tem e que está limitando e te colocando nesse teto são as referências antigas do que deveria ser. E das sensações de falsa segurança, inclusive da normalidade, da toxicidade, das dores, e que vai gerando essa contração. A abundância, ela vai pedir essa expansão. E quais são essas sensações no corpo? Como que você se sente nesse toque? Como que, para mim é muito claro, como que minha vagina se lubrifica, como ela se abre, se expande diante de tanta amorosidade, de toques e noites a mil. E que potente é isso, começar a criar essa referência sensorial. E é por isso que nesse Manifeste com Prazer 2024, a nossa principal foco não é criar uma lista de coisas que a gente precisa fazer, agir necessariamente, mas acima de tudo,
criar novas sensações dentro do seu corpo para que você mova diante da vida, dê micropassos em direção a esse relacionamento, a esse trabalho, a essas finanças, em que o teu corpo pare de te limitar e te dizer não e medo, mas que ele seja movido com prazer e que você vá criando espaços de segurança. Mas para isso você precisa dar um reset no seu sistema nervoso. E para isso, lidar com o emocional também, né? Lidando com o seu corpo. Então a gente ativa essa força sexual para ela sentir, para você sentir dentro do seu corpo qual é a sensação de quando tudo isso que você acredita nesse momento que merece, que deseja vivenciar, já está presente. E começar a criar esse ponto de referência para você, inclusive, quando se colocar nos pequenos passos, seja de ir em São Paulo, seja de sair com as amigas, seja de abrir uma live para divulgar o manifeste, como que eu quero me sentir fazendo tudo isso? Que dê incentivos para o meu corpo de que, cara, é tão incrível, então eu posso ir em direção a isso. Ao invés do medo que vai me travar, ou a sensação de que eu preciso controlar o Instagram, porque essa live fica entrando e saindo. Ao invés de sentir medo e pavor, eu escolho aqui relembrar a sensação no meu corpo desse tesão maravilhoso de estar com a Veridiana, desse prazer maravilhoso de poder trocar e conversar sobre esses temas, e que isso me cria caminhos para ir de encontro aonde eu quero chegar. Seja aqui essa semana, seja em janeiro, seja no dezembro de 2024, a toda essa potência que eu quero já ter conquistado, não só no trabalho, não só nas finanças, mas no relacionamento, na viagem, que eu ainda não contei pro pessoal, na viagem, nos cursos, Na a todas vida. essas experiências na vida. Faz sentido para vocês? Então, antes da gente encerrar, gente, eu gostaria que a Veridiane nos desse aqui pelo menos duas dicas daquilo que para ela é essencial de como soltar, né, e dar passos a partir do sentir aonde você deseja. Faz sentido essa pergunta, Vê? Senão a gente pode Mas, reformular. vamos pensar aí. Gente, acho que a primeira coisa é entender como eu quero me sentir. Hoje é dia 12 de 12. dezembro de 2023. Como é que você quer se sentir dia 12 de dezembro de 2024? Essa é uma pergunta. E aí eu vou trazer muito sobre essa, acho que faz bastante sentido, essa questão do ressentimento. Porque o ressentimento é uma coisa que bloqueia a nossa abundância, que impede o fluxo da vida, que impede o fluxo do prazer. Que a gente fica lá fazendo, sabe o quê? Revivendo aquilo. Ah, mas por que aquilo aconteceu? Ah, mas por que aquela pessoa fez aquilo comigo? Ah, mas por que tinha que ser daquele jeito? E aí, na ausência do ressentimento, essa é uma pergunta que eu preciso que você se faça. Se não tiver o ressentimento, tem o quê? Essa pergunta vai ajudar você a criar um cenário positivo sobre aquilo. Porque enquanto você tá, sabe o balão amarrado no braço? Aquele balão que você amarra, que você fica olhando para o balão o dia inteiro? Ele é o ressentimento. E não é que você ressente o outro, você ressente a si mesma. Por ter se colocado naquela situação, talvez, por ter aceitado mais do que o que você acha que deveria. Então você se ressente. Se protege. Então, e se protege. Então, quando não tem o ressentimento, tem o quê? Tem a expansão? Tem. Mas tem principalmente o auto-perdão. Então, faça as pazes com todas as versões de você, com todas as pessoas que você já foi até hoje, com todas as suas, realmente todas as suas versões. Faz sentido isso? Nossa, total. Em vez E de ficar com o chicote não deu certo até hoje, então não vai dar, não vai continuar não dando. aprendi a passar a mão na cabeça, Isso. meu Aprender a se coração. abraçar, aprender a se nutrir, aprender a se perdoar, aprender a falar assim, cara, posso falar uma coisa? De verdade, seja honesta com você. Eu caguei nessa situação aqui, eu não sabia, não tinha como fazer diferente, eu não tinha ferramentas, eu não tinha condições, mas eu me perdoo. Ali foi o melhor que eu tinha. E segui.
Exatamente isso. Para mim, a minha maior liberdade foi conquistada quando eu aprendi a abraçar cada experiência, cada trauma, cada experiência que eu falei, putz, peguei a merda, joguei no ventilador, espalhou em tudo, e olhar com muito amor. Sim, eu vou pegar o carregador, peraí. Olhar com muito amor e respeito, porque eu não tinha a informação que eu tinha hoje, eu não era a pessoa que eu era hoje, inclusive se eu não tivesse feito tudo isso, se tudo isso não tivesse acontecido, eu não faria o que eu faço hoje, que me faz tão feliz. E da mesma forma, as limitações que a gente coloca hoje para nós mesmas, que a gente possa, num futuro não tão distante, mas inclusive poucos segundos depois, de pegar, abraçar e falar assim, meu, é isso. Que nem a história que eu comecei no começo dessa live, né, da festa, do festival, em que em questões de segundos a gente vai descobrindo que a gente já era tudo aquilo que a gente tanto desejava. E perceber isso, quanta amorosidade não transborda conosco e a nossa história. E o perdão liberta, porque nunca vai ser sobre o outro, é sobre a gente. Solta o carrasco e traz para mim essa mãe interna que às vezes ainda é difícil de nutrir. Cara, é isso. Eu agradeço profundamente a todos vocês que estão aqui. Quero deixar um último recado final. Manifeste com prazer seu 2024. É agora, esse final de semana, dia 16, dia 17 de manhã. Eles são práticas de alquimia sexual para dar um reset no seu sistema nervoso, né? Ativar o seu sexual para liberar essas experiências, conectar ele profundamente com o seu emocional e começar a criar experiências a partir dessa mulher. Não essa mulher do passado, mas essa mulher que tem buscado cada vez mais se conectar com quem se é. E crescer, ativar essa força sexual para romper tetos. Crescer com prazer. Começar a soltar esse paradigma de sacrifício, dor, de tensão, de contração, de que eu preciso vivenciar isso dessa maneira, desse controle, dessa anestesia e abrir para uma vida com prazer que você merece. E não daquilo que você acredita e foi ensinada a merecer. Que é bem baixo esse teto. Tá bom? Então vai ser agora, no sábado e no domingo. Então as inscrições estão abertas. Quem quer saber mais, manda mensagem no direct, escreve manifeste. Ou então clica no link da bio, que tá ali o link da página, e se inscrevam. Tá bom? E, gente, eu agradeço profundamente a todo mundo que permaneceu até aqui. Depois eu vou editar aqui essas lives, juntar numa só e postar no perfil. E eu deixo aqui o meu eterno agradecimento a essa deusa maravilhosa, Viridiana, que é uma grande mestra também, que me ensina muito e me inspira, sem sombra de dúvidas. Gratidão, viu, Vê? Amiga, grata, obrigada pelo convite. Desejo que esse Manifeste com Prazer seja ainda mais sucesso, que traga muita manifestação com prazer para a vida de muitas mulheres. E a gente segue junto. Gratidão, né? Para quem ficou até aqui, para quem vai assistir a gravação. E boas festas. Boas festas. Gratidão, gente. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau.